conforme nos comprometemos, depois daquele episódio que aconteceu no dia 8 de agosto de 2025, aqui no Aras Mourão, que a cólica que deu em 28 cavalos ao mesmo tempo, nós tivemos o cuidado de fazer todas as análises necessárias com a equipe da maior competência para que pudéssemos chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. E que esse grande mal que nós sofremos pudesse servir ao menos para que outras pessoas tivessem como exemplo, tirassem como aprendizado e não sofressem o mesmo mal que nós passamos. Então, desde o dia 8 de agosto, quando aconteceu o fato, que a gente vem estudando, vem com a equipe comandada por Dr. Travassos, acompanhado por doutora Fernanda Caju, fazendo análise do capim, de tudo que ocorreu lá no Aras, de tudo que poderia ter de diferente, poderia ter levado a todo esse problema. Para relembrar os amigos ouvintes, no dia 8 de agosto de 2025, nós fomos surpreendidos com o aviso de um funcionário de que um cavalo estava com cólica. Isso eram 8 horas da noite aproximadamente. Nós vínhamos há 2 anos no Aras sem um caso sequer de cólica. E aí, quando nós mandamos o nosso gerente lá, Hernandes, para acompanhar, já eram vários cavalos ao mesmo tempo e muito pouco tempo todos estavam com cólica ao mesmo tempo. Imediatamente, eu liguei para a doutora Fernanda Caju, do Citequim, do Hospital do Cavalo de Paudalho, que é quem, desde que nós começamos a criação, que acompanha o Aras na parte veterinária, quem cuida de toda a parte clínica da tropa, enfim. E aí, já umas 8h30, 9 da noite, falei com a doutora Fernanda, ela entendeu imediatamente e foi com toda a equipe para o Aras. Eu fui para o Aras com tudo que precisava, abrimos uma loja veterinária e fomos para o Aras com tudo que era necessário para fazer aquele primeiro atendimento lá, sob a orientação da doutora Fernanda. É isso, doutora. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho daquele dia. Da cena que a senhora viu quando chegou no Aras e as atitudes que foram tomadas assim no primeiro momento para que as pessoas entendam e até sirva para que as pessoas tenham como exemplo também e tenham a rapidez que houve em salvar e levou como consequência salvar tantos cavalos, porque a gente sabe que se não tivesse sido tão rápido e tanta competência de toda a equipe envolvida, o desmantelo era muito maior, né? A gente não sabe se dos 28 teriam salvado algum da gravidade dos quadros que a senhora encontrou, não é isso? Boa tarde a todos. É um pouco difícil realmente lembrar daquele dia. Eu estou aqui olhando para a Mari, olhando aí para você. E me lembro como se fosse hoje o dia que você ligou e, lógico, não pestanejei um minuto. Até minha filha, né, disse que ia de todo jeito e foi e virou a noite lá com a gente trabalhando. Eu acho que a rapidez foi muito grande mesmo, principalmente a sua atitude lá na hora de mandar os cavalos, né, junto com a decisão lá de quem ia, de quem não ia. Realmente foi uma coisa em equipe. O hospital todo foi para lá, o que tinha de material você providenciou em João Pessoa, trouxe para o Aras, né? E aí a gente pôde começar a trabalhar com esse material. Então, a cena era de guerra. Então, quando a gente chegou no Aras, realmente a gente não sabia quem dos cavalos a gente devia atender primeiro. E eu lembro como se fosse hoje o Elfred, né? Aquela situação, como o Elfred estava. E a gente foi para cima de Elfred, porque eu já tinha operado Elfred e ele era um cavalo muito especial, tanto para mim quanto para a minha equipe, e como todos os outros, lógico. Mas por ele ter passado pelo que ele passou, a gente decidiu, foi logo para cima de Elfred. Como eu fui com mais 3 veterinárias, então uma foi para um cavalo, outra foi para o outro, e a gente ia passando a sonda, lavando o estômago, que o principal naquele momento era tentar esvaziar o estômago para ver quem iria dar uma estabilizada para a gente poder ir pensando no que fazer. E tiflocentese também, que era furar ali o sécon, foi fazendo em escala. O cavalo de Hernani passou 2 horas tirando gás. Nunca aconteceu aquilo na minha vida. E, né, viveu, tá aí, nem operou, né? Então, cada caso realmente foi um caso. A gente foi distribuindo os cavalos, porque não tinha como a gente ir na equipe de 5, porque depois chegou o doutor Iago e chegou a Viviane também. Vieram ver o cavalo deles, mas também todos os outros juntos. E ali foi um trabalho real. Guilherme também, estagiário. Guilherme estava lá. Quando eu cheguei, né, Guilherme já estava lá, mexendo no dele, deixou de mexer no dele
para estar ajudando nos outros. Então, realmente, quando a gente olhava para o lado, via um que estava pior do que o outro. E aí eu deixava aqui o nosso amigo Paulo Henrique, né? Se tornou veterinário ali naquele momento, disse que era o melhor sugador de sonda que existia, era ele. Então, assim, foi realmente um trabalho em equipe para tentar salvar o máximo de cavalos. Nós fomos vendo quem estava melhor. Você, a sua autorização, que eu achei uma coisa que no Instagram eu coloquei isso, falei com o Mari também, que achei isso de uma importância tremenda, que não são todos os proprietários que estão dispostos a dizer assim, eu vou mandar e a gente vê como é que vai ser depois, né? Então, foram para a clínica Dr. Marcelo Maia, 5 cavalos, você me confirme. Dr. Juniano. Dr. Juniano, mais 5, foram 6 para Dr. Marlon e foram 7 para mim. E um para João Neto. Pronto, e um foi para João Neto, que foi Elfred. Elfred foi primeiro e depois um outro potro foi encaminhado para lá. O Dom Príncipe né? Jack. Isso. Então, o Elfred foi direto para operar porque eu não tinha como sair do Aras, porque tinha todos os 14 que estavam lá, né? E o Elfred foi para trote. Então, assim, lá no momento era decidir quem tinha prioridade, todos eram prioridade, lógico. Você tem que ir escolhendo, né? Quem é que tem que mexer primeiro para não... Quem está menos ruim, exato. E aí a gente foi encaminhando, foi levando. Você, realmente, Mari, à frente também. Paulinho, era Paulinho que estava lá, não era? Era João Pedro. Mulher, e Paulinho também hoje. Hoje eu não consigo. Eu falei com o João Pedro achando que era Paulinho, mas tudo bem. Então, foi um trabalho em equipe realmente, a dedicação que fez com que a gente João conseguisse Pedro virou salvar. motorista de caminhão. Foi. Eduardo, infelizmente, levando Elfred, sofreu um acidente no carro e atropelou um cachorro e ligou dizendo no caminho, mas... O Alfredo Diego, levar o Alfredo Diego. Quando voltou também, teve um acidente no caminho. Um dia foi complicado. Não, ali a gente teve um final de semana um pouco... Mas, doutora, uma pergunta importante é o seguinte. O que é que a senhora viu em comum? Tá. Quando olhava todos os cavalos assim, quais são as características que disse, pô, a causa, tudo indica que é uma só. Porque qual foi a característica principal que a senhora viu e entendeu como algo em comum praticamente em todos os casos? Quais foram os principais pontos assim, que chamou a atenção? Primeiramente, a distensão, a quantidade de gás que esses cavalos apresentavam, né? A quantidade de gás, a distensão abdominal, a sondagem nasogástrica, a quantidade de conteúdo, de fibra, né? Alguns cavalos também tinham ração, mas a maioria era aquela fibra ruim de lavar, de você ter que passar 2, 3 horas lavando um estômago, né? Os cavalos com atonia, isso aí também marcou bastante. Os cavalos com o intestino parado. E a gente tendo que estimular, né? Com muito cálcio, muitos outros procinéticos. Então, basicamente, a distensão. Cavalos que tinham deslocamento apresentavam mais dor do que os cavalos sem deslocamento. Mas, por exemplo, o Alfred, que tinha deslocamento, né? Ele apresentava uma dor maior, mas tinha distensão também. Então, basicamente, a distensão abdominal, a quantidade de conteúdo no estômago que precisava lavar por muito, muito, muito tempo e a atonia. Doutora, só mais um ponto que eu acho importante. A senhora falou alguma coisa das obstruções, dos cavalos que foram sendo operados, que a obstrução era muito parecida, era sempre numa parte compactação específica, de ilho. Na parte do ilho, né? Que é a parte inicial do intestino, é isso? Isso. Na saída do estômago, a gente tem o intestino delgado. Esse intestino delgado ele é formado por 3 porções. A última porção, que é a porção que vai entrar no sécon, é o ilho. E quando o ilho para, ele represa tudo para frente. Então, o quanto antes a gente, em qualquer caso de cólica, lavar um estômago para tirar fibras ruins, a chance é menor de obstruir esse ilho. Porque obstruindo ele, vai entupir para frente, literalmente, falando na linguagem, né, mais simples. Vai entupir para frente e aí você não tem passagem do alimento para trás. E aí ocorre distensão também de estômago, né, e tudo. Então, a atonia também leva a essa compactação do ilho. É importante que as pessoas gravem essa parte, porque depois, lá no final, eu vou fazer uma pergunta para relacionar isso, tá? Essa questão da obstrução de ilho, que é na parte inicial do intestino e que, pelo que a gente viu no final, eu acho que acaba tendo uma ligação muito importante. Neurológica. Do que causou com tudo isso, com o tipo de obstrução que a gente encontrou. Mas aí, passado esse primeiro momento, né, a gente primeiro agradecer a todos os envolvidos, a todos os hospitais envolvidos, todos os veterinários envolvidos. Foi uma verdadeira força-tarefa. Agradecer a credibilidade de todos os parceiros que tinham cavalo lá no Aras, que entenderam, que viram, que assim, a gente tomou a decisão de mandar cada cavalo para o canto e depois, que era de madrugada já, então depois a gente falou com os proprietários e todos, graças a Deus, entenderam que a gente estava fazendo o melhor para cada um dos animais.
Mas aí depois disso a gente começou uma grande maratona. E aí o Dr. Travassos é quem nos apoiou, nos orientou de que caminhos trilhar para o mais importante, porque o problema a gente já tinha. Então, primeiro a gente tinha que resolver o problema, que entrou a doutora Fernanda com a parte veterinária. Mas depois eu precisava entender o que aconteceu. E aí, quando a gente fala em cólica, a gente pensa, em primeiro lugar, alimentação. E aí entra a doutora Vaz, que foi fundamental, me orientando e mostrando o que procurar. O que a gente precisava procurar. Eu não tinha ideia do que procurar. Eu sabia algumas coisas que me davam certa convicção. Então, a primeira vez que eu falei disso publicamente, eu disse o seguinte, a ração eu sei que não foi. Eram rações diferentes, né? Por quê? Porque os que estavam soltos comeram da mesma ração, na mesma quantidade, não tiveram nada. Então, não tinha como a ração dar em um e não dar em outro. Dá em 28 que estavam presos, não dá nenhum dos que estavam soltos. Então, eu tinha convicção já que não era ração. A água. Eu tinha convicção que não era água. Porque a mesma água que os cavalos que estavam embaiados estavam bebendo, os cavalos que estavam soltos estavam bebendo. E nenhum dos soltos teve cólica e todos os embaiados tiveram cólica. Além disso, a água que meus cavalos bebem no ar é a mesma água que eu bebo. É uma água de uma cacimba, como a gente chama, de uma fonte natural na fazenda. Então, assim, seria muito difícil a combinação de água. Defensivo químico. Muitas pessoas imediatamente pensaram que podia ser alguma coisa defensiva. E foi a primeira linha do Dr. Travassos, que quando eu procurei, eles falaram, Lucas, já pensou na possibilidade de defensivo? A gente tem um mapeamento de aplicação dentro da propriedade, a gente sabe as áreas que foram aplicadas. E para o defensivo chegar ali, tinha que ser uma aplicação aérea no lugar próximo ou uma aplicação no lugar, vamos dizer, de rio acima, que a água tivesse trazido, que é algo desse tipo, mas a gente viu o levantamento das outras aplicações e não tinha nenhuma aplicação que houvesse possibilidade de ter levado contaminação para o capim. A adubação. Poderia ser uma adubação feita no capim e que, de repente, tivesse um prazo pequeno de adubado, tivesse resto do capim, do adubo nas folhas do capim, enfim, alguma lixiviação, coisa... né? Lixiviação que pudesse ter causado, não aconteceu. E aí fomos ponto a ponto, fechando. Foi quando o Dr. Travassos, depois de detalhar, com o apoio do Travassos, todos esses pontos e outras coisas diversas mais, tiramos imediatamente, naturalmente, a amostra do capim, né, doutor? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parte. Aí tirando lá, mandou para vários laboratórios diferentes, não foi? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parte aí e sobre essa parte inicial, pós o fato, pós o incidente. Bom, em primeiro lugar, a gente nunca trabalha só nesses momentos. A gente tem que ter equipe para fundamentar alguma coisa. Segundo lugar, é manter a calma, porque sempre o proprietário, ele tem que arranjar um bode expiatório, para que a raiva dele passe, que a tristeza dele passe, ele tem que arrumar um culpado. E para o perito, para quem está acostumado a perceber isso, é manter a calma e fazer as análises possíveis das ocorrências. Na hora, imediatamente, você precisa descartar alguns fatos, como foi defensivo, não foi defensivo, foi da água, foi disso. A ração, que é uma das primeiras coisas que a gente pensa e tal, a gente precisa começar a descartar e botar a cabeça no lugar. Quando isso aconteceu, me chamou a atenção um detalhe que normalmente passa desapercebido pelas pessoas, que é o timer da ocorrência. Tá certo? Isso é um grande problema. O que é esse timer? Na anamnese, a doutora Fernanda faz as perguntas, comeu que horas? Isso aconteceu assim, assado. Teve nem tempo disso? Não teve tempo de fazer a anamnese, não é verdade? A anamnese não foi sendo feita. Mas a gente percebeu porque começou a dar em todos que estavam tendo aquela cólica, tinha que ter algo em comum que eles fizeram para que ocorresse. Então, na mesma hora, começou com 1, daqui a pouco 2, daqui a pouco eram 6, daqui a pouco estava 20 animais. 28 animais com cólica. E o que é que acontece? Se você perceber, quando ele foi ofertado o capim
para eles, tá certo? Que eles começaram a comer, eles começaram a ter a ocorrência da cólica no mesmo tempo, mesmo timer. Então, a digestibilidade, a digestão, cavalo comeu, 2 horas depois o estômago já está vazio. 2 horas e meia, 3 horas no máximo, o estômago está vazio. E o que é que acontece? O movimento peristáltico, o movimento do intestino, vai levando aquele conteúdo para cranial caudal, quer dizer, da boca para o reto. E o que é que acontece? Chegou na porção intestinal, que a doutora Fernanda falou, que foi o íleo. O íleo é a parte do intestino mais mal-humorada que pode ter, é o íleo. Chegou nele, compactou, ele disse, eu não me mexo mais. Coincidentemente, todos os cavalos que foram operados, eles tinham compactação de íleo. E outra coisa. E outras coisas, deslocamento, mas ele Comum. não progrediu. O capim não progrediu. Apresentou, em alguns casos, ração no estômago, mas não era só um tipo de ração. Você ia descartar. Isso. Tá certo? Então, sobrou o capim. Qual o procedimento que você deve fazer? Bom, na peritagem, o que é que se faz? Se pega a amostra daquele capim e se envia para 3 laboratórios ou 2 laboratórios, porque nem todo mundo é especializado nesse assunto, tá certo? Mas você tem que ter pelo menos 2 laboratórios diferentes, que é para poder ter significância o que você está fazendo e o que você quer. Que tipo de análise você vai fazer? Então, você tem amigos profissionais que sabem lidar com isso. Então, no outro dia, já pela manhã, contactei o professor Alexandre Gobeso, contactei com o professor Alexandre Melo. Está acontecendo assim, o que é que eu vou fazer? Foi fazer análise bromatológica. O doutor Alexandre ficou de fazer análise bromatológica, que era a análise do capim. E ele veio no Aras, não foi? Isso. Sim, ele veio no Aras com o Paulo Lucas. No dia seguinte, o professor Alexandre Melo veio aqui, pegou a amostra do capim, Sim. do local onde foi colhido, levou para lá para estudo. Exatamente. Está ainda, inclusive, em estudo de vários aspectos diferentes do que você está falando. Exatamente. Então, o professor Gobeso levantou laboratórios para fazer determinados tipos de análises, que a gente vai conversar a respeito disso, porque é muito importante que a gente esclareça algo para que outras pessoas que cultivam o capim façam um manejo adequado, tá certo? E não passem pelo que Paulo Lucas passou. Então, é de grande importância a gente esclarecer esses fatos. É isso aí, doutor. E aí, dessas análises que foram feitas, desses estudos que foram feitos, quando chegou a primeira conclusão do primeiro laboratório, inclusive chegou com uma observação interessante, né? Foi o laboratório... como que é o nome dele, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Foi o de Recife? Foi. É do professor de zootecnia, pô. Enfim. Meu celular tá aqui. Meu celular. Deixa eu ver. Tem não. Deixa eu ver Não, aqui. tem nome não. Enfim. Não. Imediatamente nós vamos mandar para o laboratório, e aí esse laboratório, que foi um dos laboratórios indicados do Travassos, Sim. ele fez a análise do capim e ao final já apareceu uma coisa que já a princípio explicaria tudo o que aconteceu. Já seria, vamos dizer, uma resposta dentro do que a gente procurava. Foi identificado, para vocês entenderem, tem uma toxina chamada fumonizina. Essa toxina, ela está no meio ambiente, tá? Ela é produzida pelo fusário, Por um fungo. que é um fungo, e isso está presente. Esse fungo está presente no ambiente, em todos os lugares. E é tanto que o exame diz que até 5 ppm, 5 porções por milhão, partes por milhão, 5 partes por milhões, por milhão, 5 ppm da flumonizina, dessa toxina, é admissível para o consumo do cavalo. E aí chamou muita atenção quando o resultado do exame, da análise do capim, deu acima de 30 ppm.
Imagine que o permitido, o aceitável para o consumo do equino é de 5 ppm e deu acima de 30 ppm, ou seja, existia, sem nenhuma dúvida, está aqui no exame, e aí o laboratório, quando me mandou o exame, fez questão de me dizer que teve o cuidado de, ao ver um número tão grande, de repetir a análise, porque achou um número absurdo, repetiu a análise e foi confirmado novamente que tinha acima de 30 ppm da fumonizina no capim. Travassos, queria falar um pouquinho sobre isso? Queria. Uma coisa bem interessante que a gente viu no período da sexta até uma semana pós-evento, é a quantidade de pitaqueiro que manda mensagem no seu celular dizendo: é clostridiose, isso aí já deu na fazenda de não sei quem, isso aí acontece assim, isso é porque até aquela fezes líquida que bota no... fertirrigação. Exatamente, fertirrigação. O cabo disse que acontecia por causa da... coisas que você não sabe, então manda pro celular do cabo mensagem dando pitaco de gente que não entende de nada, tá certo? E alguns, né, do professor, que entende e quer surfar na onda. Tem esse também, né? Não, faz parte. Isso aí faz parte. Enfim. Então, a questão fúngica me pegou também de surpresa, porque eu, pessoalmente, não conhecia a letalidade, tá certo? Desse fungo. Não conhecia a letalidade. E quando o zootecnista sugeriu que era 30 partes por milhão, eu, na verdade, fui para a literatura, fui pegar artigos científicos. Pô, eu não sabia como é que pode um negócio desse. Então eu fui ler para saber, diagnosticar, na verdade, o que aquilo estava acontecendo. E licença, desculpe lhe interromper, Não, mas o principal também que a gente costuma ver o fusarium e a questão da fumonizima é na contaminação dos grãos. Então, é na contaminação do milho. Você vê muito sintoma neurológico com os cavalos que são contaminados por essa toxina, que foi uma coisa que a gente não encontrou no decorrer. Talvez não tenha dado tempo, não sei, para alguns dos animais, infelizmente morreram antes, né? Não sei. Mas é mais comum da gente ver em grão. Contaminação de grão, ração contaminada com grão com o fungo. Aspectos dos flavos, também, né, que a gente já pegou. Uma curiosidade, doutor. Nesse decorrer desses estudos e dessa análise, dessa busca por uma explicação de tudo que tinha acontecido, o senhor havia me falado sobre uma toxina que causa paralisia muscular. Exato. E que essa toxina, e aí eu volto para aquela questão do ilho, e que essa toxina, eu não lembro exatamente qual era, mas acho que era produzida pelo crostídeo, inclusive, Exato, você falou. crostídeo, E que essa toxina produzida pelo crostídeo, ela numa porção muito pequena, exatamente, ela é capaz de paralisar músculos, e principalmente se for um músculo no intestino que dá tem atonia, né? que tem, pode dar atonia. que tem uma reação muito rápida, né? Então, será que... Aí vem só uma curiosidade que me surgiu agora. A flumonizina teria essa capacidade também de afetar o movimento muscular, e por isso que quando bateu no intestino, ali parou e não foi adiante. Quando bateu na primeira porção do intestino, que é a mais sensível, mais enjoada, como a senhora falou, pode ter causado essa paralisia. Foi o que eu passei a pensar depois que a gente recebeu o resultado. Né? Porque eu pensei muito da qualidade da fibra. Exatamente. Né? Eu pensei muito da qualidade da fibra para poder obstruir esse ilho, que é o mais comum de acontecer. A qualidade de fibra ruim obstrui o intestino, que é o ilho, e aí não passa mais nada. E aí a dor que essa compactação do ilho gera faz o cavalo bolar e faz o cavalo deslocar. Porque teve cavalo com deslocamento também. E a gente não teve como controlar todos os cavalos. Teve uns que bolaram mesmo. Feita a Holland Jack sua mesmo, que a gente viu que estava ótima... E que depois torceu, né? Mas pode sim ter essa questão neurológica causando essa atonia. Aqui, professor, o senhor como professor, a senhora como professora, e aí eu deixo já um recado para os alunos de veterinária de todo o Brasil. Está aí uma tese para ser estudada. Exatamente. E ser, de repente, defendida.
Eu vou dar até o tema do trabalho, tá? A influência da flumonizina na paralisação do movimento intestinal. Se altera ou não o movimento intestinal dos cavalos. Professor. Bom, Mas eu acho que altera. A gente salientar. Eu interrompi você. Você consegue voltar no seu assunto? Consigo. Então tá ótimo. É bom a gente salientar que quando da observação por Paulo Luca, por Fernando, por doutor Alexandre Melo, que vamos dizer, a ecologia do ambiente onde o capim estava não era favorável ao capim. Ele estava com uma altura grande, mais alto do que o deveria estar, deveria estar, né? Então ultrapassou a idade de corte. Segundo, essa questão da fibra que Fernanda está levantando é fundamental, que a gente não pode esquecer dois detalhes. Veja, a celulose é um carboidrato. Pouca gente se atenta a esse fato, que a celulose é um carboidrato. O cavalo não tem a expertise de quebrar a celulose, tá certo? Como o boi tem, como o ruminante tem. O cavalo não tem essa expertise. E ainda mais, a fibra estava no ilho. Uhum. Para onde estava indo aquela fibra? Para o seco, onde ocorre a segunda digestão do cavalo, que o cavalo tem uma digestão enzimática no estômago, e a segunda digestão dele é feita através da microbiota que ataca a celulose, transformando o carboidrato em açúcar. Porém, se a fibra é de péssima qualidade, ela não chegou, na maioria dos cavalos, não conseguiu chegar no seco. Não conseguiu chegar no seco. Então, a gente precisa ver que a fibra também não ajudou. Então, eu levanto algumas ponderações, que a gente já conversou sobre isso, que a gente não pode também macular o capim, tá certo? A questão da densidade precisa ser discutida. É outra tese que eu acho que a gente tem. Capim, curumim, como é o adensamento dele, isso precisa ser estudado para poder a gente ter condições. Porque quando o fungo pega naquelas partes de baixo do caule com a folha, tá certo? Por que não pega na de cima? Porque está bem aerado, porque se der só a parte de cima não tem ocorrido nada, mas quando você corta lá embaixo que vai moer, você vai ter aquela parte que está com fungo. Então, o manejo desse capim precisa ser estudado, precisa ser revisto como é que isso acontece. Eu tenho dito a muitas pessoas o seguinte, o curumim, que foi o capim que causou o problema lá, ele não é um capim tóxico para cavalo, ao contrário, ele é um capim extremamente nutritivo, e não era à toa que eu estava, aos poucos, substituindo praticamente boa parte da alimentação dos meus cavalos pelo curumim, porque é um capim que tem uma concentração alta de proteína, um capim altamente produtivo, um capim que eu vinha dando há 4 anos e não tinha nenhum tipo de problema, um capim que tem bastante folha, que é altamente palatável para o cavalo. Então, o alerta que eu sempre tenho deixado para os criadores, para os amigos, é o seguinte, quem dá o capim no meu área não sou eu. E toda vez que você tiver um capim que precisa de um cuidado muito específico, você está botando sua tropa em risco. Ele é um capim que eu costumo dizer que as qualidades dele talvez sejam os seus maiores problemas. Por quê? Todo mundo quer um capim que entorcere bastante e com isso seja bastante produtivo. Ele tem isso. Todo mundo quer um capim que tem um bom índice de proteína para alimentar a sua tropa. Ele tem isso. Todo mundo quer um capim que seja palatável, que os cavalos gostem. Os cavalos podem botar dele, que botar o cavalo come. Então, sim, mais um detalhe, voltando lá atrás da nossa conversa. A forma de dar. Capim na forrageira, capim cortado, capim... Eu acho que isso é fundamental e é outro ponto que nós analisamos lá tal, e eu acho que ficou descartada a possibilidade de uma fermentação do capim antes do cavalo comer. Por quê? Porque lá, apesar de ser numa picotadeira, numa forrageira, é uma forrageira que é regulada e que deixa o capim grande, o tamanho do corte, e o resto de capim que tinha lá, a gente não viu capim azedo, nem o das baias, não viu fermentação de capim.
em nenhuma das baias do resto que sobrou de capim. Então, isso a gente também foi um ponto que a gente descartou. Mas, enfim. Então, o que é que eu... E aí eu queria a opinião de vocês, se a linha é essa. Isso é isso que a gente pode dizer a todos que estavam na expectativa da conclusão, tá? Existia a infestação de fungo, estava lá presente no capim a toxina causada pelo fungo, que é a fumonitina, uma contaminação com um volume de fungo que ele seria contaminante para o cavalo, porque pela literatura a concentração até 5 ppm e ele tinha acima de 30 ppm, então estava na concentração alta. E aí junte-se a isso o fato de que não aconteceu só no Aras Mourão, tá, pessoal? Eu queria dizer o seguinte, lá em casa o capim estava numa várzea. No nosso amigo Pareia Canaã, que cria aqui em Mata Redonda, aqui na Paraíba, o capim era num tabuleiro de areia. E deu no mesmo dia, em 18 cavalos, e era também o BRS Curumim. E ele também estava um pouco maior do que deveria ser dado aos cavalos. Talvez muito maior, eu diria. Pronto, que esse é um ponto importante. Esse mesmo capim deu problema no Aras PFF antes de mim, um ano, 8 meses antes de acontecer lá em casa, final de 2024. Lá foi um de mantê-lo, morreram vários cavalos, e também era o capim curumim. E foi uma coisa em série, deu em todos os cavalos, em todos esses que a gente está conversando, deu em todos ao mesmo tempo. Lembre-se, no Aras PFF, lá é tabuleiro, no Achano, tabuleiro de areia. Deu também em aldeia, na criação lá do nosso amigo João e Pedro, e lá, diferente do meu, a maioria dos cavalos, eles ficavam soltos no piquete, comendo o curumim? E comia o curumim no coxo, uma vez ao dia ele ia lá e fazia o trato dos cavalos. Os cavalos passavam a maior parte do dia solto e eram presos. Não eram cavalos que ficavam permanentemente embaiados. E mesmo assim, foi o curumim. E tinha a presença de fungo e todos esses, nós quando olhávamos para o capim, até aí não sabíamos que era fungo, porque não tinha um laudo que mostrasse a presença de fungo, como nós fizemos, mas... Tinha uma coisa esbranquiçada que aparecia ali, principalmente na parte mais baixa do capim. Cadê a foto que você... tem a foto, era bom até se conseguir achar essa foto aí. Eu tenho no meu celular, me presta aí. Mas aí o que acontece? Tu tem, Mário? A gente via em todos esses capim que a gente teve o cuidado de olhar. Na época que aconteceu em Cuca, eu estive lá. Na época do PFF, na época que aconteceu aí em Pareia Canaã, eu estive lá, que foi no mesmo dia que o meu. No dia seguinte eu fui para lá. O de João, ele mandou imagens, mandou a amostra do capim para a gente fazer estudo também. E fora isso, Travasso, Fernanda, amigos meus da Bahia e de outros estados também relataram casos idênticos. E o que é que tinha em comum? Todos eles que davam... O que é que eu falo de idêntico? Com muito... como é que chama, doutora? Pânico. Muito pânico, né? Muita inchada, muita distensão abdominal. Em todos eles, os veterinários relatam essa compactação de ilho. Em todos os casos, eles comiam um curumim. E aí fica o grande ponto da história toda. Todo mundo tem que deixar de dar o curumim. Eu não acho que seria isso. Eu quero deixar mais uma sugestão. Eu acho que precisa se estudar melhor essa questão do manejo do curumim. Eu acho que precisa se desenvolver mais estudos para entender o ponto certo de dar. E, lógico, quem tiver condições de dar naquele ponto adequado, eu não vejo nenhum problema. Agora, sabendo que se errar o ponto, se tiver na época errada, vou dizer por quê. Voltando ao que eu estava dizendo. Não, é você que dá. As grandes virtudes desse capim, que muito pé filho. Então, como é muito pé filho, o que é que acontece? Ele fecha muito rapidamente o terreno, ele emenda. Você planta um pezinho aqui, daqui a pouco emenda tudo. Fica adensado. Fica absurdamente adensado. Mesmo que você plante espaçado, tá? Segundo ponto, muita folha. Como ele tem muita folha, ele vai crescendo a parte de baixo, fica ainda mais fechada, com pouca circulação de ar e muita umidade. Juntando a isso, nosso clima aqui, nós estamos na zona da mata do estado de Pernambuco, próximo ao litoral, uma região que chove bastante, principalmente, e aí vem uma observação, na época em que deu os casos de cólica. Tanto no meu caso, como no caso de Pareia, período chuvoso. Período chuvoso, com o capim absurdamente fechado, adensado, aumenta a umidade e na nossa região o calor já é muito alto nessa época.
Certo? Eu, pessoalmente, é uma opinião pessoal, acho que o curumim não foi feito para cavalo. É um programa de melhoramento genético da Embrapa, mas cavalo não foi selecionado para comer esse capim, tá certo? A gente é que foi fazendo e o boca a boca foi sendo desenvolvido, porém eu acho que ele não foi melhorado. Pensando tá em cavalo. Pensando e não em foi. cavalo. Nós sabemos que a Embrapa, quando fez Não foi pensando feito em pra gado, cavalo. bovino. Uhum. É isso? Foi feito para bovino, não foi feito para cavalo. É isso. Então a gente comete esse erro também, a gente pode ter essa avaliação. Você não vê, Paulo Luca, Tifton com esse tipo de problema. Pode estar velho, pode estar grande, mas você não vê. Roçou o Tifton. E aí veio o curioso que vai dizer, mas eu já vi cólica com tifto. Eu já vi. Sim, já. Mas cólica com tifto numa condição que foi criada pelo cara, pelo proprietário, por quem está cuidando e que causou aquilo. Nós tivemos, por exemplo, um caso anos atrás na cavalaria da Polícia Militar. Que o doutor Gilson já falou isso. Bonora foi que cuidou, conversou muito comigo sobre isso. E como é que aconteceu? O capim foi colhido numa fazenda de tifto, foi enviado para lá, chegou num dia que não tinha como descarregar, esse tifto ficou em cima do caminhão coberto. Com a lona. Ele ainda Fermentou. tinha uma quantidade de umidade, ficou coberto com a lona, num calor absurdo. Quando foi descarregar que deu os cavalos, tinha criado um fungo no capim, tinha fermentado o capim. Então, foi uma condição de armazenamento, uma condição de condução. A gente sabe que acontecer isso com o tifto é raríssimo. O próprio capim-elefante, por exemplo, nós sabemos que se você pegar o capim-elefante e moer ele, picotar demais, ele ficar muito esmagado, e você demorar um tempo para dar os cavalos, você tem um alto risco de cólica, como tem qualquer outro capim, porque ele vai fermentar. Sim. Não é isso, professor? Mas vários estudos demonstram, por exemplo, O manejo que a pasto, o cavalo a pasto, no seu sistema natural de viver, a probabilidade de cólica é mínima, é rara. Não tem problema nenhum. A partir do momento que a gente aprisionou o cavalo e que mudou o manejo, a gente vai alterando determinadas condições. Então a gente precisa ficar atento também a isso. Não é verdade? Perfeito. Tem acontecido muito de perguntar tanto a mim quanto a Fernanda se existe um manejo alimentar quando o cavalo vai correr na vaquejada, por exemplo. Aí o que é que está acontecendo? O cara não dá concentrado ao cavalo de manhã. O cavalo passa a semana toda, parte da semana, comendo concentrado de 6 horas da manhã. O tratador vai lá, bota concentrado para ele e mais tarde bota o capim. 9 horas, 10 horas, bota capim para o cavalo. Chega na vaquejada, o cara não dá, quer para o cavalo, que ele vai correr tipo 8 horas da manhã, aí não vai dar o concentrado dele, que é para ele não ter cólica. Acontece que você está alterando o manejo do cavalo. Bote sua senha mais tarde. Ou deu a razão um pouquinho mais cedo. Deu às 4 da manhã. Deu às 4 da manhã. Você pressupõe, Paulo, que o cavalo passou a noite comendo fibra, comendo capim, comendo feno. Tá certo? Então, você vai e dá concentrado logo pela manhã. Porque você pressupõe que ele passou a noite comendo capim. Então, o que é que eu tenho visto por aí, que também serve de alerta para o que a gente está falando? O cara bota uma porção de capim ou uma porção de feno, quando é 10 horas da noite, não tem mais nem capim nem feno no cavalo, e ele vai ficar de 10 da noite até as 6 da manhã, quer dizer, 8 horas, sem comida. Aí ele chega, bota concentrado para o cavalo como primeira alimentação, que ele deveria estar botando um capim para depois, 9 horas, ele iria botar. Então a gente pega o manejo e faz ao bel prazer nosso e não do cavalo. A gente inverte isso. Então é muito importante a gente sempre estar revendo esses manejos
inclusive manejos individuais. A gente não se atenta, a gente diz, 2% do peso vivo a gente vai dar ração e mais volumoso para o cavalo. Aonde está escrito isso dessa forma? Está escrito que é matéria seca. Você quer dar um capim verde tem 20 quilos, um balaio vai ter ali, talvez, 3 quilos de matéria seca. Tá certo? Porque você tem que trabalhar com matéria seca. O cavalo tem que estar sendo alimentado o tempo todo. Tá certo? Então, com um manejo adequado. Se você não tem um manejo adequado para seu cavalo, a gente vai passar por situações difíceis. Manejo alimentar é uma coisa importante e muito grave, tá certo? Então, o capim de qualidade é fundamental. Adianta você ter um capim com 3% de proteína, por exemplo, e uma fibra péssima e achar que está dando um capim de qualidade para o seu cavalo? Não está. Você está invertendo valores, tá certo? Que deve rever muito o manejo, entendeu? Entendi. Mascarado come diferente de qualquer outro cavalo. Sem dúvida. O meu cavalo come diferente de qualquer outro cavalo. Tem cavalo que você coloca uma cesta de feno para ele comer e ele não termina no dia. Passa 2 dias, às vezes, com a cesta de feno. E tem cavalo... A minha égua mesmo comia um fardo de feno e tinha que botar outro meio. Então, vai de cada cavalo. Gulosa ela era. E aí, vai de cada cavalo, realmente, né? Da necessidade de cada cavalo. Bem, vou concluir essa parte para a gente entrar em outra. No pós. Certo. Então, enfim, por fim, eu acho que a gente, disso tudo, a gente deixa aqui para as pessoas, claro que o que foi identificado de anormalidade, que pode justificar tudo que ocorreu, mais uma vez, a flumonizina que foi encontrada. Botou a foto. Colocou a foto aí? Colocou a foto. Pronto. A foto tá aí, ó. Vou colocar aqui ao vivo na tela para vocês verem a foto aí, ó. Então, vocês estão vendo na tela, isso branco que está na tela. Isso aí a gente entende que foi exatamente o fusário. Que é o fungo que produz essa toxina chamada flumonizina, que foi encontrada em alta concentração no capim. Então, a conclusão é que as cólicas, o que a gente chegou até agora e que a gente pode afirmar é que existia uma alta concentração de flumonizina e isso pode sim ter sido fato gerador de todo o problema. Isso aqui explica o que aconteceu. Sim. Isso aqui deixa claro o que aconteceu. Concluindo também em relação ao capim, o capim matou meus cavalos. Não foi o curumim que matou meus cavalos, tá? Foi a flumonizina e pela fisiologia do capim, ele cria um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias até, porque é um capim que adensa muito, que ele tem muita folha, que ele numa região principalmente úmida como a nossa, ele cria um ambiente propício de pouca circulação de ar, calor e umidade, que é um ambiente perfeito para proliferação e para alta proliferação, como nós vimos no exame aqui, de fungos e bactérias, no caso de lá, um fungo. Então, foi esse fungo, foi essa toxina gerada pelo fungo que causou todo o nosso problema lá no Ares. E aí eu queria só, antes da gente terminar, Travasso, Fernanda, trazer aqui, muita gente pergunta assim, mas como ficou? Porque morreram 2 dos nossos 3 garanhões, morreu a FAN, né? A égua que ocorria. E mesmo assim, de público, eu faço isso nas minhas orações, mas de público eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez por mim. Porque tudo que eu perdi foi Ele mesmo que deu. Uhum. E quando isso aconteceu, eu digo, não, Ele tinha um propósito para isso. Eu tenho convicção que nada na vida da gente sem dúvida acontece por acaso. Quando a gente tem um baque desse, não é hora de baixar a cabeça, é hora de redesenhar a trajetória e seguir adiante, sempre no rumo que a gente sempre pensou, no que a gente acredita. E graças a Deus a tropa está restabelecida. Meu filho tinha perdido o cavalo dele, que era o Eljetibaldo, um dos nossos garanhões, já está montado de novo. Eu perdi minha égua e outros animais, mas já temos outros no lugar. Já adquiri um filho do mascarado, que eu era louco para ter a gente correndo nos filhos do cavalo. O mascarado aí voando, os filhos dele, 100% dos que estão na pista,
Super bem. Então, assim, eu, na verdade, no fim disso tudo, doutor Travassos, eu só tenho a agradecer. Primeiro, ao lado de cima, pelas providências dele, que depois as coisas vão ficando claras na cabeça da gente, a gente começa a entender. Depois, a vocês, minha família, a minha veterinária Mirim, que eu queria pedir para ela vir aqui agora. Queria apresentar para todo mundo aqui. O nosso Aras, a gente pensa sempre em genética. E a genética é pautada em resultados. Então, doutora Fernanda Caju, quando começou a dar assistência no Aras, na verdade ela ia como estagiária, era estudante de veterinária. E eu não vou dizer há quantos anos ela é veterinária do Aras, porque deixa para lá. Senão vão achar que ela é mais velha. Eu tinha a idade de Maria quando eu comecei. Doutor Travassos é um cara que tem uma história incrível na nossa vida, na nossa criação. Foi o cara que me ajudou a enxergar que o Mascarado seria nosso grande garanhão. Eu tenho a história com o Travassos que vai ficar marcado para a minha vida inteira. Mas ele sabia do sonho que eu tinha de fazer um dia um garanhão filho da Tieta, da égua que eu corri a vida inteira. Sim. De uma égua que eu fui campeão nela várias vezes, que eu... Poxa, eu pensei até que era vaqueiro no tempo que eu corria nela. E aí, naquela época, eu comprei cobertura de inúmeros garanhões para usar em Tieta, no intuito de um dia fazer um garanhão filho de Tieta, até que... E Travassos sempre dizia, Pauluca, primeiro. E aí, algumas lições que eu aprendi com o meu mestre aqui. Primeiro, ele dizia o seguinte, quando nascer um garanhão, você como criador vai sentir, você vai ser o primeiro a saber. E aí veio o primeiro fato interessante. No dia que o Mascarado nasceu, eu liguei para o doutor Travassos, no mesmo dia, não foi, doutor? Foi. E disse, doutor, tem um negócio para o senhor ver aqui no Aras, e se eu pudesse, eu gostaria muito que o senhor viesse até aqui. E ele disse, aconteceu alguma coisa, algum problema? Eu disse, não, nada demais, mas tem algo que eu queria lhe mostrar. E Travassos saiu lá de Paudalho, do Hospital do Cavalo lá, e foi no mesmo dia, como sempre, atencioso. E quando chegou lá, eu estava sentado no piquete, e Travassos chegou por trás, botou a mão no meu ombro, Maria, e disse, nasceu seu garanhão, não foi? Na hora que viu o potro, tinha acabado de nascer. Verdade. E vai lhe dar muita alegria. Foi. Ele disse, você está certo, seu instinto de criador. Eu como inspetor, eu como entendedor de morfologia de cavalo, esse nasceu diferente dos outros, realmente. E ele sempre dizia, o garanhão ele já nasce diferente. Ele no meio da tropa ele já se destaca. Você olha para ele e sabe que ele é diferente dos outros. E depois disso, Travassos me dizia, me dava algumas lições, e dizia o seguinte, um garanhão ele pode até nascer para ser garanhão, mas você vai ter que construí-lo. Você vai ter que... É um diamante que você vai ter que ir lapidando para chegar no objetivo. E dizia também a mim, Travassos, e eu ouvi muito deles, é o seguinte, não pense que um cavalo, porque tem um pá de ovo e é bonito, vai ser garanhão, não. Essa frase é muito boa. O garanhão, para ser garanhão, ele precisa de cumprir algumas etapas. E eu segui à risca as orientações de Travassos, de Léo Freire, um grande amigo que eu sempre ouvi muito, de outros grandes professores que tive, como o Irmão Amorim e tantos outros. Sim. E eu segui com muito afinco, Travassos, no objetivo de construir isso. E tive cuidado de quando o Mascarado tinha 2 anos, já cruzar todas as éguas com ele, negócio de doido, o povo dizia, um puto, vai cruzar, vou cruzar, que eu acredito no projeto. E vou fazer por onde dá certo. E depois disso eu botei ele para competir já direto no profissional, porque você tá doido, vai pro profissional, ele vai se provar mesmo como competidor, e é uma das etapas de ser garanhão, ele vai correr no profissional. E depois dele correr e ganhar, e aí começaram os filhos a chegar à idade de correr, a gente pegou todos os filhos que podia e incentivou os proprietários, que a gente vendia tudo, mas a gente conversava sempre e tal, e foi tentando ajudar os proprietários a forjar. E aí vencemos mais uma importante etapa. Além dele produzir filhos lindos e ter hoje 100% dos filhos com a cara branca, apesar de não ser homozigoto, e serem lindos morfologicamente, inclusive que Travassos, por ocasião, já comentou sobre isso. Sim. Mas aí os filhos começaram a dar resultado. Os filhos começaram a realmente ganhar e começaram a se provar nas pistas, assim como o pai, assim como o avô Eternalize, assim como o bisavô Eternal Steel FB. E aí eu vou dizer o motivo que eu chamei essa moça aqui. Genética. E aí eu posso dizer um exemplo, vocês vão mangar de mim, mas veja aí João Pedro, meu filho, né? Que nas pistas você vê aí, não foi por acaso, né? O fruto do pé. Melhoramento genético. Mas aí tem essa veterináriazinha aqui, minha Maria, que ela... Quantos anos tem, Maria? Quanto mais alto? 9. As pessoas ouvirem, ó. 9. Maria tem 9 anos e
eu diria que ela já tem muito mais experiência do que muitos veterinários por aí. Porque ela literalmente nasceu dentro do Hospital de Cavalos. Foi mesmo. Ela acompanha Dr. Travassos, Fernanda, nas missões e estava acompanhando no fato que aconteceu lá em casa. Ela estava carregando soro, ela estava junto com Mariana, minha esposa, e cuidando da distribuição de suprimentos para os veterinários poderem atender. Então, ela foi fundamental. E eu disse a Travassos e a Fernanda que isso é prova da genética. E a genética funciona mesmo. Funciona. Porque ela tem a aptidão, ela tem o dom. E eu já disse a ela que quando ela terminar o curso veterinária, já tem um contrato. Porque com a genética dessa e com a vontade que ela tem, eu não tenho dúvida que vai ser uma grande veterinária. Maria, já está contratada. Quando terminar de se formar, pode cobrar. Ela já estava com a mala pronta, que ela já ia mudar para o Aras para morar lá. Já disse a ela que você já estagiar no Aras, já está o espaço garantido para estagiar no Aras e começar a cuidar lá do mascarado, dos filhos mascarados junto comigo. Vai ser responsável pelos cavalos lá no Aras, ó. Topa, tu vai? Topo. Só entra passar no vestibular. Eu vou cuidar dos cavalos que eu operei. Que tu operou, né? É verdade, gostei. Obrigado, meu amor. Enfim. Eu queria dar um testemunho, Paulo Lucas. O pessoal, eu não sei se eles veem pelas câmeras, porque eu sou bem matuto para esses negócios, né? Mas, desde o acontecido, toda vez que Paulo Lucas fala do que aconteceu, ele se emociona, enche os olhos d'água. Isso é uma coisa que eu preciso testemunhar, Paulinho. Eu, na minha jornada, eu aprendi que resiliência era o fato de você cair e aprender a levantar. Eu achava que resiliência era isso, tá certo? Mas resiliência, na verdade, é o que você passou e que ainda se emociona, e pelo seu amor ao cavalo, você não desistiu de tudo. A resiliência, na verdade, é um processo de transformação que acontece na vida da gente, que a gente precisa tirar aprendizado dele, se levantar e voltar a correr free, com liberdade. Verdade. Isso é que é a resiliência. Então eu dou um testemunho a você, que eu tenho visto você, toda vez que você fala, você agradece a Deus, mas diz assim, aconteceu comigo, mas eu não vou me abater e vou continuar. E o processo de transformação que tem acontecido em você tem me chamado a atenção. Eu fico muito contente, não pelo fato de a gente ter essa convivência profissional e de amizade, tá certo? Mas sim pelo fato de estar percebendo que isso está acontecendo com você. Então, é um testemunho meu, que eu sei que é grave, envolve muito dinheiro, perdas, mas você ter conseguido se levantar dessa forma, transformando e conseguindo transformar os outros, isso é a resiliência verdadeira. Doutor, muito obrigado, meu amigo. E assim, a gente quando faz com carinho, de coração, o cavalo nunca foi negócio para mim. Meu negócio é cana-de-açúcar, gados, outras coisas, e cavalo sempre foi uma paixão. Então, é verdade. Assim, toda vez que a gente fala de cavalo, já é motivo de emoção para mim, e quando fala do que aconteceu, acaba sendo motivo de mais emoção, naturalmente, foi uma coisa muito pesada. Mas a gente está firme, de cabeça erguida, cada vez mais forte, pode ter certeza disso, e só serviu para fortalecer, para fazer a gente crescer, para fazer a gente abrir a visão e ver além do que a gente via. Perfeito. Dá uma prova disso, assim, Travassos, e eu tenho que agradecer as suas palavras de todo o coração. Mas tá aí, saímos disso tudo. E estamos agora, queria aproveitar a oportunidade aqui para convidar todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Hoje é dia 5 de novembro. E daqui a 10 dias está acontecendo um dos momentos, depois de um momento tão triste de nossa criação. Sim. Está acontecendo talvez o momento mais mágico e mais bonito e mais esperado de nossa criação. É o momento do lançamento de um filho, que é o Mascarado. Eu digo que eu tenho 3 filhos, né? João Pedro, Paulinho, Mascarado, e agora estou querendo a doutora Maria. Os pais estão deixando. Mas o Mascarado é como um filho para mim, que assim, a gente viu nascer, a gente criou, a gente fez de tudo para ele se tornar o que se tornou hoje. É uma realidade o cavalo hoje nas pistas. É uma realidade a produção do cavalo.
E aí, daqui a 10 dias, dia 15 de novembro, nós estamos vivendo um momento mais mágico, que é o lançamento do Mascarado oficialmente como Garanhão. E numa circunstância que não foi por acaso, tá? A gente sempre planejou. E quando no ano do cavalo fazer 10 anos, o cavalo faz 10 anos, dia de Natal, 25 de dezembro de 2025, ele faz 10 anos. Presente de Natal. E o meu aniversário é dia 14 de novembro. E todos os anos, no meu aniversário, a gente fazia uma vaquejada na fazenda, Sim. um bolão de convidados, vocês foram várias vezes. E aí, eu sempre pensei em fazer o lançamento do cavalo no ano dele fazer 10 anos, mas só faria se ele cumprisse os requisitos para eu poder dizer que tem um Garanhão. Claro. E graças a Deus, ele hoje, com 9 anos, vai fazer 10 anos esse ano, mas ganhou no profissional, produziu bem, bons produtos, dentro do que a gente espera morfologicamente de um cavalo quarto de milha para vaquejada. E agora os filhos se provando na pista. Hoje mesmo, acabei de receber aqui a notícia, estou com 2 filhos dele batida a cena, vaquejada na Copa Bolero. Filhos dele que vem ganhando, um cavalo com apenas 9 anos. Já tem 2 filhos resistentes de meta BQM. Já tem 6 filhos correndo boi. Ele só com 9 anos tem 6 filhos correndo boi. E todos eles com mães diferentes, treinados por vaqueiros diferentes. E se você olhar os vídeos dos filhos, você fica muito impressionado porque são idênticos. E isso é um Garanhão. É um cavalo que consegue passar suas qualidades para os filhos, independente de quem seja a mãe. Ele consegue pegar o que tem de bom na mãe e consegue colocar suas qualidades ali para que melhore geneticamente a sua produção. Então, vai ser um momento mágico para a gente. Estão todos convidados, vocês vão estar lá, lógico, como homenageados, inclusive. Quero dizer de público aqui, vocês nem sabem ainda. Não mesmo. Mas vocês estarão entre os homenageados do leilão. E não é por acaso. Mas queria convidar todos. Dia 15 de novembro, o Aras PFF, que é o dono do pai do Mascarado, do Eternalize, fez um gesto incrível com a gente, de reconhecimento pela história construída pelo Mascarado, pelo filho do Eternalize, o primeiro a competir no profissional, o primeiro a ganhar no profissional em alto nível. Então, o PFF é um Aras parceiro, é parente. E aí, nós vamos ter o leilão do PFF, leilão do caminhão. Também não é por acaso ser o leilão do caminhão. O nosso intuito era lançar o Mascarado no ambiente de pessoas que sabem o que é cavalo de boi, que sabem avaliar resultado. E é no caminhão que estão essas pessoas. É no caminhão que está o vaqueiro, o chefe da equipe, o criador, as pessoas que sabem o que é cavalo de boi. E a ideia foi lançar o Mascarado nesse ambiente, no ambiente que a crítica está lá para olhar, para julgar e para aceitar ou não. E a gente confia tanto no projeto do cavalo que fizemos questão de lançar o cavalo nesse meio, no meio de quem mais entende o que é resultado na pista. E é isso que a gente quer entregar. Eu brinco que o nosso Aras tem como slogan a genética pautada, a criação pautada em resultados. Genética pautada em resultados. E é isso que a gente busca, é isso que a gente tem alcançado e é isso que a gente quer, nessa oportunidade, doutora Fernanda, doutora Vaz, levar para o mundo do quarto de milha de vaquejada. Sem dúvida. Resultado. Resultado comprovado. Resultado que a gente tem a tranquilidade de ligar para um amigo e dizer, bicho, contribui aí com a gente. Compra essa cobertura que tu vai estar contribuindo com o engrandecimento do teu Aras. Porque está aqui, o resultado está provado e onde essa genética for, vai somar positivamente. Então, eu concluo dizendo que essa é a nossa grande missão como criador do cavalo 4 de milha, como apaixonado pelo cavalo, é trabalhar na melhora, na evolução genética, na melhora genética. E aí, quando a gente vê tudo isso acontecendo, toda aquela bronca que nós passamos passa a ser muito pequena. Porque o do lado de cima sabe de tudo. E sempre que ele lhe tirar algo, se você for do bem, se você tiver boas intenções, se você tiver boas atitudes, vai vir dobrado para você. Sempre. E para mim, particularmente, graças a Deus, eu já estou recebendo em dobro. Tudo, absolutamente tudo o que eu tive de ruim, eu estou recebendo em dobro de bem. Muito obrigado, doutor Travasso, só por vocês estarem aqui. Obrigado, doutora Fernanda. Pois não, doutor? Eu só queria contar 2 histórias com a permissão da minha produtora. Qualquer coisa ela corta. Mas para mostrar que eu não tenho boca tão doce quanto se imagina.
São duas historinhas rápidas. Uma, certa vez, o doutor Morotó me chamou em Caruaru, se encontrou comigo e disse: eu queria que você fosse ver um cavalo. Aí eu fui ver o cavalo. O nome desse cavalo se chamava Roland Jack. Aí o cavalo chegou e tal, ele foi me mostrar o cavalo. Quando eu olhei o cavalo projetava o joelho. Eu disse: Morotó, esse cavalo nunca vai correr vaquejada com o joelho desse jeito. Rasguei minha boca. Foi um cavalo de excelência, né? Um cavalo de excelência. Uma verdadeira revolução genética do quarto de milha vaquejada. Verdade, verdade. E a outra história era, eu não vou citar nome, mas o cabo me chamou para ver um cavalo certa vez. E preparou uma festa, fez um almoço e tal. Aí eu cheguei lá e eu disse assim: amigo, eu quero ver os filhos do cavalo. Ele disse: não, rapaz, eu quero que você veja o cavalo e comente. Eu digo: amigo, eu preciso ver os filhos do cavalo. Aí ele disse: tá bom. Aí quando ele trouxe 5 filhos do cavalo, me mostra 5 filhos do cavalo, 2 prognata. Começou 2 prognata. E os 3 que sobravam, da progênie, né? Progênie de pai, dos 3, com mães diferentes, os 3 eram péssimos. Aí eu disse: olha, eu infelizmente, seu cavalo não serve para garanhão, ele não tem a possibilidade de ser garanhão, não. Já é um cavalo adulto e a produção dele é muito ruim. O que é que aconteceu? Esse rapaz até hoje, ele não me cumprimenta, não fala comigo, porque eu fui verdadeiro dizer que o cavalo dele jamais teria para garanhão. E isso é uma conta muito simples de a gente fazer. Você pegar a quantidade de garanhão pontuado na BQM e dividir pelo plantel que existe, você vai ver que vai dar 1,5%, 1% é que serviu verdadeiramente para garanhão, que tem condições de se provar alguma coisa. Então, o garanhão, ele passa por 2 grandes testes. O teste de ser testado e provado. Quando ele é testado, a progênie de pai é testada, ele está tentando se afirmar como garanhão, avaliando os filhos. No mínimo 5 filhos. É uma progênie de pai, tá certo? Se ele consegue passar nos quesitos de progênie de pai com 5 filhos em éguas diferentes, tá certo? Éguas diferentes, ele vai para o segundo teste, que é o teste provado, que é o teste da função, que Mascarado foi aprovado. É quando os filhos estão totalmente adaptados à função econômica da qual ele se propõe. Qual é a função econômica que Mascarado se propõe? Correr vaquejada. Então, ele já cumpriu a parte dele e os filhos estão cumprindo. Então, ele é aprovado. É filho pontuando, é filho batendo. Está aprovado. Não tem o que provar mais. Tá certo? Não tem o que provar. Então, ele passou testado e aprovado. Então, hoje, você tem que dar um registro de garantia de qualidade do que ele vai produzir. É assim que funciona. Legal, legal. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelas palavras. E eu ia perguntar, o senhor já respondeu, o que eu ia dizer? Eu ia perguntar, que eu sei que o senhor diz na lata também. Mas minha pergunta ia ser... Mas, doutor, me diga uma coisa, e o Mascarado, eu posso considerar um garanhão? Mas eu já respondi. Ele recebeu a mensagem mentalmente e já respondeu. Queria agradecer de coração a vocês por tudo que você representa para o Mourão, por tudo que nós construímos junto, pela amizade de vocês. Eu digo a todo mundo que Travassos e Fernanda não são parceiros de trabalho, são amigos de dentro da minha casa, são pessoas que a gente convive no dia a dia. Da casa do Mascarado. Que a gente se liga para conversar sobre assuntos outros que não são necessariamente do cavalo nem do trabalho. São grandes amigos, mas acima de tudo são profissionais que eu tenho o maior respeito do mundo e que, na verdade, assim, esse é o meu grande segredo, que todo mundo já sabe, que eu não dou um passo no cavalo sem conversar com essa dupla aqui, porque são pessoas que realmente eu confio. E só tenho a agradecer a tudo que você representa para o Mourão, a tudo que vocês têm feito por a gente e a essa parceria incrível que venha em breve ser substituída aí por Maria. Ela está muito concentrada. Passado o bastão. Mas preparem ela direitinho, porque eu estou muito tranquilo com essa sucessão. Certo?
Lá em casa, na criação, tem João Pedro e Paulinho, que já estão mostrando que vão tocar bem demais o projeto. Ótimo. E para cuidar da tropa, eu já vi que a sucessão está garantida ali com minha Maria. Maria Isabel. E vamos embora. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Um abraço, E Paulo. uma satisfação ter vocês aqui nesse Obrigada a vocês, Pauluca, Mariana. Viu?